gente aí que vai gostar. Aí, galera do Viver Eu Quero, estamos ao vivo aqui em Petrópolis. Deixa eu melhorar essa câmera. Ah, melhorou. Estamos ao vivo aqui em Petrópolis com a doutora Sabrina Chagas, oncologista. Pessoal, tudo bom? Ó, um prazer te ter aqui, doutora Sabrina, muito obrigada. Doutora Sabrina se dispôs a tirar a dúvida daquela galera que está aí nessa fase de final de ano. Às vezes é difícil encontrar um médico para tirar nossas dúvidas nesse momento, mas ela está aqui à nossa disposição para tirar dúvidas de tanta gente que vai começar a quimioterapia ou acabou de passar por esse momento e tem uma série de questionamentos aí para fazer. Eu quero agradecer a você, de novo, a gente está junto. Lembrando que lá na minha página também eu fiz um post ontem, para quem quiser, eu não consegui tirar dúvidas de todo mundo aqui, quiser escrever lá na minha página dúvidas, eu vou responder devagarzinho, mas eu vou. É @doutora Sabrina Chagas. Segue lá, hein? Muitas dicas, ela tá sempre dando espaço lá para vocês colocarem as suas dúvidas, bem bacana, recomendo. Galera que tá assistindo aí, me dá um feedback, me diz se o áudio tá bacana, se tá tudo direitinho, qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Vamos começar com as perguntas que a galera já colocou aí na página? Vamos lá, Sabrina? Vamos. Então, a primeira veio lá do YouTube. Uma seguidora tá querendo saber como é que funciona a questão do uso do kefir durante o tratamento quimioterápico, porque ela ouviu dizer que probiótico durante o tratamento pode ser perigoso, que a imunidade está ruim. Como é que é isso? O kefir, ele agora está aparecendo como uma novidade forte, né, na mídia e também no mercado, porque é um iogurte, né, que é feito em casa, né, de forma caseira, e ele tem propriedades excelentes para o intestino, para a saúde de uma forma geral. Não tem muito estudo científico sobre ele, mas assim, não tem nada relacionado ao câncer ainda, eu não consigo imaginar uma relação para isso. E assim, lembrando sempre que qualquer tipo de alimento, a gente não quer que ninguém exagere em nada, porque nada exagera bom. Então o kefir, tem gente que compra, vê que é bom para a saúde, aí toma de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Não precisa, gente, é uma vez só no dia, como se fosse um iogurte, pouca quantidade mesmo, que ele vai ajudar o intestino a funcionar, vai ter uns benefícios bem legais. Eu também uso kefir. Ah, que bom! Então, a questão, acho que a palavra-chave aqui é equilíbrio. Sempre, equilíbrio sempre. Beleza, galera, anota aí, equilíbrio é a palavra-chave se tratando de alimentação. A Sandra Lima, também lá do YouTube, perguntou se ela pode engravidar depois que acabar o tratamento quimioterápico. Assim, na verdade, a gente tem vários tipos de câncer de mama, a gente já falou isso, eu vejo que a Dai também fala, né? Tem câncer de mama que é triplo negativo, tem câncer de mama que é hormônio positivo, cada um tem o seu perfil. Não tem um tempo certo pra gente falar, agora você pode engravidar, né? Mas em geral a gente recomenda que paciente triplo negativo, que não vai fazer o tratamento com tamoxifeno, né? A gente fala que esperar 5 anos é um bom tempo, mas não é uma ordem, né? A gente tem que discutir com o médico, caso a caso, porque às vezes paciente com 38, 39 anos não teve filho e quer engravidar, a gente vê qual é o risco que ela tem, qual foi o estadiamento do câncer dela e a gente discute. E no hormônio positivo, normalmente a gente discute depois de 5 anos de tamoxifeno, também caso a caso, quem que a gente acha que vale a pena parar o tratamento ou para depois voltar. Então, assim, é paciente a paciente. Mas, gente, quem tem câncer novo e nunca teve filho, a gente quer que engravide, quer que leve a vida normal. Isso aí, gente. E uma coisa que eu escuto muito nos congressos, é muito bacana perceber isso, é que hoje não se trata mais só o tumor. Sim. A gente tem que tratar o ser humano. Exatamente. Né? E às vezes a gravidez, a gestação é algo essencial Exatamente. na vida daquela pessoa, no planejamento familiar. Então é uma coisa que a gente tem que conversar sim. E se está nos seus planos, converse com o seu médico. Às vezes o próprio paciente não quer conversar com o médico, acha que ele não vai querer falar disso ou vai prestar atenção mais em outras coisas da quimioterapia e não aborda assuntos que são importantes, entendeu? Então, assim, quer saber se vai poder engravidar, o prazo, quando, pergunta, discute seu caso com ele, fala que é importante com você e conversando, todo mundo se entende, a gente consegue programar direitinho a gestação. Isso aí, galera. Agora vamos para a pergunta da Tereza Cristina. Ela disse: tive câncer de mama, fiz o quadrante, fiz 2 químios, a última em agosto. Será que eu posso ir à praia protegida com protetor solar? Obrigada, Amoras. Beijo, beijo, minha linda.
A gente costuma falar que a quimioterapia, né, tem paciente que fala assim, 2 anos depois, fala que ainda está com quimioterapia no organismo, não tá. A quimioterapia sai do organismo relativamente rápido e assim, a gente costuma recomendar 1 mês, mais ou menos, depois que acaba a quimio, que a gente sabe que a imunidade já vai estar recuperada, que a parte hematológica, a parte do sangue vai estar recuperada, vai estar tudo bem. A gente dá mais ou menos 1 mês. Se não estiver fazendo radioterapia, que fazendo radioterapia não pode pegar sol. Se não estiver fazendo rádio, não tem problema, mas sempre com protetor solar, gente. E não é só protetor solar, eu fiz um post também sobre isso, não sei se você viu. A gente costuma achar que a proteção, só protetor solar basta, né? A gente que eu digo, paciente oncológico, paciente não oncológico, a gente tem que usar, todo mundo tem que passar protetor solar, usar barraca, também às vezes boné, tudo isso é importante. Legal, tem que estar roupa agora, né, com proteção, UV, exato. Bom, gente, só recapitulando então, lembre do que ela falou, que ela está falando sobre quimioterapia. Radioterapia é uma outra história, não né? pode Aí sol. Existem umas outras regrinhas, um prazo maior pra gente falar sobre radioterapia, ok? Isso. Agora a pergunta da Tatiane César. Pergunte, por favor, o que acham da fosfoetalonamina. Ai, assunto polêmico. Mas vamos lá, a gente tem que falar sobre isso. Bom, a fósforo, ano passado, foi muito discutida, ano passado, 2017, que pra mim a gente já tá quase 2018. Ela foi muito discutida e assim, saiu o estudo final que a gente esperava, que não falou a favor dela, falou que não traz benefício, mas tem muito paciente, né, porque ela tem outras propriedades e não só combater o câncer, e tem pacientes que perguntam se tem alguma contraindicação, se é proibido usar, se atrapalha, assim, o que a gente oncologista não gosta é quando o paciente abre a mão do tratamento oncológico que a gente recomenda para fazer um tratamento alternativo. A gente não é contra o tratamento alternativo, né? Assim, a gente quer que os tratamentos alternativos sejam positivos também, mas abrir mão do tratamento oncológico de forma alguma. Deixa eu fazer um adendo para vocês aqui, porque normalmente quem recomenda a fósforo fala que para funcionar tem que abrir mão da quimioterapia, por conta de uma série de explicações lá que não vale a pena a gente adentrar aqui no momento. Mas, gente, olha só, vou falar com um paciente, tá? Eu não arriscaria uma coisa que tem estudo, tem protocolo, voltou. Tá funcionando, eu não arriscaria isso, não trocaria isso pela fosfoetalonamina. Agora, se você quer fazer as duas coisas paralelamente, não tem indicação. Depende do que, assim, a fósforo a gente sabe que não tem problema nenhum, né? Tem chás também, algumas coisas que também não tem problema. Na dúvida, pergunta pro seu oncologista. Mas a fósforo junto com a quimio não mostrou malefício nenhum, nem tem muito estudo em cima, mas abandonar... Vamos lá, continuar antes que a internet fale de novo, né? Bom, a Sirlene Xavier, um beijo, Sirlene. Ela falou que terminou a quimio em maio, mas até agora as unhas da mão não melhoraram. Está com aspecto escuro e às vezes dói. A unha fica escurecida na maioria dos tratamentos, né, de quimioterapia, principalmente nos de mama. E assim, se a gente faz um traço na base da nossa unha, né, e acompanha o crescimento dela, tem paciente que demora muito, tem paciente que é muito rápido, tem paciente que demora muito. A minha demora muito. Eu quebro a unha, fico meses para aquele quebrado sair. Então, assim, isso depende do crescimento da sua unha, né? Ela vai começar a clarear aos poucos, lentamente, mas vai sair, gente. Vai ficar sem mancha nenhuma, vai sair o roxo. Qualquer coisa, pode ir no dermatologista, que às vezes eles passam algum líquidozinho para passar algum vitaminas que aceleram o crescimento. Exatamente. Então, tem bastante recurso. Procura um dermatologista depois. Tem muitos pacientes que acham que depois que passou o tratamento não pode procurar nenhum médico que não seja oncologista. Pode e deve. Sabe? Continua. Lembra, gente, não é só o tumor, é tratar o ser humano. Então, se é importante para você cuidar das suas unhas, procura um dermatologista. Exatamente. Vai poder te ajudar. Bom, vamos lá para a pergunta então da Lucilene Pagliari. A quimioterapia via oral tem menos efeitos colaterais do que a endovenosa? Não é assim, que assim, a gente de quimioterapia, a gente tem mais de 200, 300 tipos de quimioterápico, e oral também a gente tem um leque também de opção.
Então, assim, os pacientes tendem a achar que é comprimido é menos eficaz, faz menos efeito e tem menos efeito colateral do que a venosa. Não é assim não, gente. Tem quimioterapia oral que sim, tem até mais sintoma, depende de qual. Porque varia de quimioterapia, varia de tumor, varia de paciente para paciente. Tem uma série de coisas aí que influenciam nessa resposta, tá? E assim, gente, também não está diretamente relacionado o número de efeitos colaterais ou a intensidade de efeitos colaterais com a eficácia do remédio. Nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Tem tantos fatores, né, que interferem aqui, até os outros medicamentos que estão usando para combater justamente os efeitos colaterais. E depende muito de paciente para paciente. O que em mim às vezes não faz efeito colateral nenhum e você faz. Depende de pessoa para pessoa também. Tem remédio que a gente toma em casa para gripe, que para um funciona e para outro não funciona. Não tem um lance assim? É a mesma coisa. Agora a Jaqueline Montes, ela tá cheia de dúvidas. Um beijo, Jaqueline, pra você. Vamos lá, começar a esclarecer suas dúvidas, porque eu tenho certeza que elas são dúvidas de muitos outros pacientes também. Gostaria de saber se a quimioterapia faz a pessoa entrar na menopausa e se o tamoxifeno também faz. É porque ainda existem muitas mulheres que engravidam mesmo usando o tamoxifeno, já que ele é um bloqueador hormonal. Vamos falar um pouquinho? Vamos. A quimioterapia, assim, depende do quimioterápico, né? A maioria das quimioterapias em mama que a gente usa, eles podem induzir a menopausa? Podem, não é obrigatório. Então, assim, paciente que é muito jovem, que tem um ovário altamente funcionante, ela é mais difícil de entrar na menopausa do que uma paciente que já está perto de entrar na menopausa. Fazendo quimioterapia, essa paciente vai entrar na menopausa. Então, assim, varia principalmente qual quimioterápico que você está fazendo e depende também da sua idade, né? Depende do seu organismo. E a questão do tamoxifeno, assim, ele inibe o estrogênio que você tem circulante no organismo. Então, a tendência é você entrar na menopausa, mas tem muita paciente que é muito jovem fazendo o tamoxifeno, não entra na menopausa e isso não é problema nenhum. E por que tem gente que engravida se parou de menstruar? Uma coisa é o hormônio parar de circular a ponto de inibir a menstruação. A outra coisa é você parar de ovular. Então, tem paciente que para de menstruar, mas continua ovulando. Então, qualquer pessoa que está fazendo tratamento quimioterápico e hormônio, tamoxifeno, a gente fala para parar de tomar anticoncepcional, mas continuar usando algum preservativo, camisinha, qualquer um deles, de barreira, né, que a gente fala. Beleza, então fica aí a dica. Eu vou me usar como exemplo. Eu não usei o tamoxifeno, eu usei Taxol antes, e por conta do Taxol eu tive aí uma possível menopausa química. Eu não menstruava mais e continuei assim durante muito tempo. Voltei a menstruar, então eu brinco que eu fiquei mocinha de novo. Fiquei mocinha de novo nos últimos 3, 4 meses mais ou menos. Gente, a vida pode voltar ao normal, né? Eu fiz tratamento com 32 anos de idade, então N possibilidades, né? Nessa fase, N possibilidades. Eu sou um exemplo, mas pode ser um desdobramento completamente diferente. A Jaqueline também pergunta algo que várias pessoas perguntam, quimioterapia branca, e ela faz uma pergunta um pouco mais ampla que eu acho que não vai dar pra gente responder desse jeito. Quais são os efeitos colaterais que todos podem causar? Assim, a vermelha e a branca, o que tem de diferente é a cor, na verdade, né? Isso surgiu porque a quimioterapia vermelha é vermelha. E quando os pacientes, eu lembro muito lá no INCA, quando eu trabalhava lá, que lá não tem divisória entre as cadeiras, então as pacientes ficavam olhando, isso é vermelho, isso é branco. Voltou! Então, assim, a gente brincava, né, entre aspas, lá no INCA, que como o paciente ficava um do lado do outro, ficava todo mundo olhando a cor da quimioterapia, que era uma coisa que era diferente. Porque os saquinhos são saquinhos de quimioterápico, né, o equipo que leva até o braço é igual. A única coisa que era diferente era a cor. E o que eles comentavam entre eles era a cor, né? Então, assim, não tem diferença propriamente, assim, a vermelha é mais forte, a branca é mais forte. Isso pra gente não é importante, porque cada paciente sente de um jeito. Tem muita paciente que faz a vermelha e fica muito mal, tem efeito colateral. Tem paciente que faz a vermelha e fica muito bem. Tem paciente que faz a branca e fica muito mal. Tem paciente que faz a branca e fica muito bem. Tem gente que faz a vermelha e a branca e fica muito bem. Tem gente que faz a vermelha e a branca e não fica tão bem.
Então, assim, todo protocolo de quimioterapia tem um porquê de ser feito, são remédios e a cor não fala se o tratamento é mais eficaz ou não e se os efeitos colaterais vão ser mais fortes que os outros. Eu acho que uma coisa bacana da gente falar é que isso é uma terminologia muito dos pacientes, né? Quimioterapia branca ou vermelha, amarela, rosa fosforescente, não importa. É importante a gente tentar seguir uma orientação que até o Instituto Oncoguia sempre passa. A Luciana do Oncoguia, a Luciana Holtz, se estiver assistindo, ela fala muito isso pra gente. Você tem que saber o nome e o sobrenome e até o apelido do seu tratamento. E é importante você saber isso, porque até para você brigar por um tratamento que às vezes estaria à sua disposição e às vezes você não sabe, de repente você pode entrar com uma ação judicial para tentar um tratamento. Então saiba o nome, o sobrenome e o apelido do seu tratamento. Não fica só na quimioterapia branca e vermelha. A gente pode ir muito além disso. Temos aqui alguns comentários da Cris Passo. Cris Passo eu não consegui ver. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Cris, acho que tá faltando uma parte do seu comentário. Eu acho que era da hora que a gente tá... Aê! Voltou. Então, gente, como eu estava falando, procure saber qual é o tipo de tratamento, porque é muito difícil. Às vezes tem várias quimioterapias que tem todas elas vermelhinhas e cada uma tem um efeito colateral diferente. Então tem que saber o nome e o sobrenome. Por isso que eu falei, desse jeito ela não vai poder falar, porque ela vai precisar saber do nome e do sobrenome para ter ideia de quais são os possíveis efeitos colaterais. Todos os efeitos colaterais daquele medicamento vão se aplicar a você? Provavelmente não. Exatamente. Né? Então, tem muitas variantes aí, né? Sim, senhora. Então, vamos para a próxima, da Jaqueline. Li que existem pessoas que tiveram choque anafilático com a quimioterapia branca. Isso é muito comum? A quimioterapia branca, que é o Taxotere, né, o Taxol, ela tem uma reação alérgica que é considerável. A gente sempre fica preocupada quando a gente faz. Quem lê o meu livro vai ver que eu falo disso, que meu pai teve câncer e ele sabia disso e ele ficou muito nervoso na hora que a quimio ia entrar, a branca. E assim, por isso que a gente faz um preparo. Sempre que a gente faz a quimioterapia branca, muitas vezes a gente pede para tomar o Decadron antes, na maioria das vezes a gente pede. E antes mesmo de fazer, quando a gente funciona a veia e começa a entrar os remédios, entra o que a gente chama de pré-químio, né? Nesses remédios tem os 3 remédios também que previnem isso. Então assim, a chance de acontecer é bem pequena, mas é um risco igual a vários outros que tem com tantos outros remédios. Eu fiz o uso de Taxol, inclusive já tem alguém aqui perguntando, a Rosa Macedo, querendo saber se o Taxol faz o cabelo cair. É um tipo de quimioterapia branca. Faz? Faz cabelo cair. Faz cair, sim. Tem outros efeitos colaterais e tal, mas assim, gente, um dia de cada vez. Não sofram tanto por conta desses efeitos colaterais aí, não. A Cris Passos voltou. Ela falou assim, oi, eu perguntei se depois que eu termino a químio e as rádios, quanto tempo depois eu posso fazer a cirurgia da mama? Ah, tá. Ou seja, a plástica para corrigir. Eu vou falar da minha experiência. Posso? Pode. A minha radioterapeuta me deu um prazo de 1 ano depois do tratamento, e não tanto por ela, mas mais porque os cirurgiões preferem esse 1 ano para você, porque precisa revascularizar a região, e aí a cirurgia pode ficar comprometida. Procede? Procede. Na verdade, sim, com a rádio, a gente tem essa questão de ano, não só por revascularização, mas para a pele ela voltar a ter a textura que ela tinha antes, porque ela fica meio ressecada, ela fica mais dura. É difícil a gente trabalhar em cima dessa pele, né? De uma forma geral, quem não faz rádio, né, eles costumam falar os cirurgiões, eu não sou cirurgiã. Mas mais ou menos 6 meses depois pode pensar quem não fez rádio, tá? Dá um aninho aí, na verdade, quanto mais tempo der, melhor. Então, pra você ter um resultado mais bacana, ficar mais lindona, quanto mais tempo, melhor. Exato. Vamos lá, próxima pergunta da Jaqueline. Ela comentando aqui, meu Deus, são tantas perguntas. Eu sei que são. A gente tem, nossa, muita dúvida nessa hora. A Alessandra Minotto, gostaria de saber mais sobre o HER2 positivo. Boa pergunta, vamos lá. O HER2 positivo, eu precisava de umas 2 horas para falar sobre ele, né? Quando eu me formei na oncologia, não existia HER2 ainda.
Tem o filme HER2, você já viu como é que foi descoberto? O Recept tem filme. Muito legal, depois procura. Enfim, ele é uma descoberta recente e isso mudou a oncologia, né? A gente sabia que quem era HER2 positivo tinha um tipo de tumor mais agressivo, mas não tinha remédio para combater esse HER2 positivo, né? E com o tempo a gente descobriu qual é a medicação, que é o Herceptin, tem também agora o Pertuzumab e vários outros que estão vindo. E vão ser liberados no SUS! Uhul. E a gente sabe que agora quem tem o HER2 positivo e faz o tratamento, volta o prognóstico igual ao da maioria da população. Isso aí. Então, o HER2 é um tipo de tumor, que é HER2 positivo e que tem uma vacina, que a gente fala muito vacina, mas é um tratamento específico para combater e que a gente sabe que é promissor e cada vez vai vir mais remédio para tratar quem é HER2 positivo. O HER2, na verdade, é uma proteína que já existe em todo mundo, todo mundo tem. Sim. E esses tumores têm, é isso mesmo? Tem uma expressão exacerbada desse tumor. A gente costuma chamar, HER2 pode ser uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes. Todo mundo tem. Quando ele é 3 cruzes, é que a pessoa tem essa exacerbação, então vale a pena que ela receba a vacina para poder inibir completamente essa célula. Uma vez me explicaram de um jeito esse negócio de receptor, como é que isso funciona, que é tipo assim, o teu tumor, ele tem uma fechadura, que eles conhecem a chave. Exatamente. Então o que eles fazem? Eles bloqueiam lá a fechadura e aí o tumor não consegue se desenvolver, porque ele depende daquela chave lá para ele continuar se desenvolvendo. É isso. É uma boa ilustração. A gente fecha a chave. Fecha a chave, tampa o buraco e a chave não entra mais. Muito bom. Por aí. Vamos lá, a Meire Pacchione, deve ser, né? Deve ser italiano, não sei, ou Passione. Chique. Chiquérrima. Não consegui fazer as 12 aplicações da quimioterapia branca. Fiz 8 porque tive reação e não conseguiu terminar. O que isso pode trazer de consequência, segundo a médica, foi o alto grau de toxicidade. Na verdade, assim, nenhum tratamento que a gente oferece pode oferecer mais malefício do que benefício. Primeiro ponto. Se a gente, quando fez um tratamento em você, se você fez um tratamento que te colocou em risco, que colocou sua vida em risco, não é um tratamento que vale apenas ser feito e ser repetido, né? A chance de você ter uma complicação com ele é grande. E assim, todos os estudos que a gente faz para decidir, por que o Taxol é 12 ciclos? Por que são 12 semanas que a gente faz? A gente faz estudos que a gente testou com 6 semanas, com 12 semanas e viu que 12 é melhor do que 6. Mas não tem estudo que tenha sido feito com 8. E se eu fizer 8, qual é a diferença em percentual de resposta para 12? Não temos essa resposta. Então assim, tenha em mente que o melhor que se pôde a ser feito com você foi. Ninguém ofereceu risco à sua vida, isso é muito bom. E assim, 8 ciclos de Taxol, provavelmente antes fez o AC, fez a quimio vermelha, 80% do tratamento completado, tá ótimo. Muito bem. Tá muito bem. Várias outras pessoas deixam de fazer por N outras razões, né? Não podem completar. Então aí, Então fica tranquilo. Você fez no limite do que você podia. Exatamente. E é isso que a gente está aqui para preservar a vida, né? Exatamente. Então, tinha que preservar a sua vida, tá certíssimo. A Rosa acabou de comentar aqui, a Rosa Macedo, tive uma metástase óssea e tô tomando Taxol, mas já estou na justiça pelo Pertuzumab para usar junto com o Herceptin. Herceptin ou Herceptin? Como é que pronuncia? Aqui no Brasil o certo é Herceptin, mas lá fora a gente fala Herceptin. Tá. Será que eu tô no caminho certo? Na verdade, o Pertuzumab ele chegou agora, né? Ele tá chegando agora. Então, o estudo que a gente tem dele fala que ele é para ser usado em primeira linha. Então, assim, paciente que tinha doença só na mama e a doença foi pro osso, como é o seu caso, se você já estava fazendo o Herceptin, provavelmente plano nenhum autoriza você encaixar o Pertuzumab depois, porque é como se você estivesse fazendo uma outra linha de tratamento. E não tem estudo para o Pertuzumab aprovado em segunda linha de tratamento. Entendi. Entendeu? Entendi. Então eu tive esse caso recentemente. Era uma paciente que veio do SUS, que já tinha metástase óssea há mais de 3 anos, estava fazendo Herceptin e aí progrediu. Eu não consegui colocar o Pertuzumab, o convênio não me autorizou. E não sei se na justiça eles são obrigados, entre aspas, a autorizar, porque não tem estudo que
comprova o benefício em segunda linha, entende? Tá. Então, assim, a vontade de fazer dar um remédio, porque a gente sabe que o remédio tem benefício muito grande, mas não tem estudo dele em segunda linha, só em primeira. Então é uma tentativa. É uma tentativa. É uma tentativa válida. Eu acho que vale tentar. E se aprovar, acho muito bom, mas a gente não tem, nem nos Estados Unidos, a gente não tem aprovação da segunda linha, só em primeira. Bom, espero que tenha respondido a sua pergunta, Rosa. Vamos lá para a pergunta da Cláudia. Oi, Dai, lá vai, risos. Fiz quadrante e, de acordo com o resultado da cirurgia, não havia mais doença nem resíduo dela. Mas mesmo assim, minha médica prescreve 4 ciclos de quimioterapia com a medicação docetaxel e ciclofosfamida para prevenir. Minha dúvida é, como sei se a quimioterapia fez efeito? Nossa conversa sobre neoadjuvante e adjuvante aí, né? Na verdade, essa é uma pergunta que eu sempre respondo, eu sempre tento deixar isso bem claro. A gente, quando faz quimio depois que opera, a gente não está tratando uma doença, né? Eu costumo comparar uma vacina, entre aspas. Quando a gente toma a vacina da tuberculose, a gente não tem tuberculose. A gente toma para evitar que um dia venha a ter tuberculose. Então, quando a gente faz a quimioterapia depois da cirurgia, a gente faz para evitar que ela volte, né? Que a doença volte. Então, às vezes, mesmo não tendo nada na mama, no seu organismo podem ter células que a gente não vê em exame nenhum, porque por um tumor ter 1 centímetro, ele tem 1 bilhão de células. Então, se tiver uma célula circulante, a gente não vê, às vezes, em exame nenhum. E a gente faz a quimioterapia para matar essa célula, se ela existir, para evitar que a doença volte. Tá. Agora a gente está com uma pergunta aqui da Irene Ferreira. Ela está falando se linfonodopatia é câncer. Não. Do jeito que você descreveu, isso é uma doença de linfonodo, né? Não fala nem linfonodo aumentado, nem dolorido, nem nada. Pode ser uma infecção, uma inflamação. Procure seu médico para mostrar esse linfonodo. Então, vamos agora à pergunta da Sirlene Duque. Oi, bom dia. Eu sinto muita dor nos ossos e até na face. Eu gostaria de saber se é a reação do tratamento. Eu conheço a Sirlene, ela acabou de fazer uma transformação. Você viu a transformação? É a modelo. Linda. Muito legal. Adorei. Ficou Parabéns, muito legal Sirlene. mesmo. Ficou linda mesmo, gatíssima. Já era, ficou mais ainda. E eu acho que ela tá na branca agora, na Taxol. E aí ela quer saber se é normal ou não sentir essa dor nos ossos. Tá no meu livro também. Gente, a gente tá falando do livro, mas a gente não disse o nome do livro pra vocês, né? Ela escreveu um livro chamado Como Estamos, e é um livro fabuloso, porque além de oncologista, gente, ela é filha de um paciente que é mastologista. Então é uma história e tanto pra vocês. É por isso que a doutora Sabrina tem essa visão humanizada, essa visão tão próxima do paciente. E tá sempre aqui disposta a nos ajudar a tirar dúvidas de vocês, porque ela sentiu na pele o que tá do outro lado dessa história. No livro eu falo que quando meu pai ia fazer químio branca, eu tinha muita paciente que fazia químio branca e continuava trabalhando, viajando, fazendo as atividades. Eu falava pra ele, pai, você vai continuar operando, você vai conseguir continuar fazendo suas coisas, porque muita gente ficava fazendo isso. Mas meu pai teve uma dor absurda, ele não conseguia levantar da cama, e que é a exceção, a maioria tem uma dor moderada, né? E alguns têm grave, alguns não tem nenhuma. Ele teve muita dor. E ele ficou com dor no corpo muito tempo, ele não conseguia sair. Ele ia pro centro cirúrgico, acompanhar cirurgia, ficava sentadinho no chão, só para acompanhar, para não deixar os alunos dele, que era professor, sem tirar dúvida, né? Então ele ficava lá, mas dá dor sim, dá dor no corpo. Eu tive muita dor no corpo. Eu fiquei acamada um bom tempo. Aliás, eu costumo dizer que todo mundo tem medo da vermelha, né? O Taxol me debilitou um pouco mais justamente por conta da questão da dor. Dá muita dor, sim. Dá. Em alguns pacientes. Tem outros que não tem nada, né? Vai entender. Exatamente. Agora a Rita Marques, ela tá perguntando, ela diz que ela fez 4 vermelhas e 12 brancas para um triplo negativo e as dosagens eram altas, sendo a branca 1 por semana. Tem 6 meses que acabou. Por quanto tempo ainda sentirei as dores no corpo e o cansaço? Na verdade, sim, a quimioterapia que você fez, ela não tá mais no seu corpo, tá? Ela já saiu.
tem efeitos colaterais, né, que a gente chama de sequelas, que podem ficar por mais tempo. Normalmente, o que a branca deixa de sequela é uma dormência em ponta de dedo, pé e mão. Meu pai ficou também. E eu fiquei preocupada que ele é cirurgião e logo o tato fino, né, a ponta de dedo ficou acometido, mas foi diminuindo com o tempo. Então, assim, eu não sei se a dor no corpo ainda é o seu remédio, não. Não sei se você está fazendo atividade física. Fazer atividade física é muito importante, diminui sintomas. Excelente abordagem. E um organismo que desacostumou a fazer exercício, ficou sedentário durante esse período, para voltar a fazer qualquer coisa sente dor. Começou a andar até ali, começou a ter dor, porque ele não está acostumado, ele ficou parado, normalmente aumentou de peso, então é importante ver se você está fazendo alguma atividade física e que é mais a dor no corpo e cansaço. Os dois podem ter relação com esse tempo que você ficou parado. Da quimio, eu não sei se tem muita relação ainda não, pode ser que não tenha mais. Eu vou, mais uma vez, vamos usar como exemplo. Eu fiquei com uma degradação muscular, eu perdi muito músculo porque eu fiquei muito tempo de cama. Na época eu não sabia, tem até estudos recentes da ASCO, né, que a gente está falando daqui a pouco, que falam sobre isso, o quanto que ajuda o paciente oncológico a praticar atividades físicas, é claro que leves e moderados, de acordo com cada caso, mas durante o tratamento. E foi uma coisa que eu abri mão, porque a gente tem essa cultura, né? Fica quietinho, quanto menos se poupa, poupa energia. E não tem que poupar energia, a não ser que você efetivamente necessite. Né? Mas assim, passado esse momento, ficou muito tempo de cama, perdeu musculatura, vai sentir dor sim para retomar atividade física. E quando a gente fala atividade física, não tô falando levantar peso. Não, qualquer caminhada, uma caminhadinha, subir uma escada já pode ficar comprometido, porque ficou muito tempo de cama. Eu precisei voltar a praticar atividade física com acompanhamento de um personal, porque eu não conseguia, se vocês terem uma ideia, eu não conseguia segurar o celular no ouvido muito tempo. Porque eu não tinha força no braço. Alguns pacientes começam a ter cansaço e dor quando começam a fazer, aí param de fazer. Ai, tô com dor, então vou esperar um pouco para começar. Não, aí é o contrário. Começar cada dia um pouquinho mais, 20 minutos, 3 vezes a semana, na outra semana meia hora, e assim vai aumentando aos poucos. E a degradação muscular é rápida, né? Muito rápido. Sim. Agora vamos lá com a Aruana. Ela diz que fez mastectomia radical da esquerda, mama esquerda, e está na 6ª quimioterapia, sendo a 2ª com Taxotere. Estou tendo muita queda de pressão e percebi sangue nas fezes. É normal? Sangue nas fezes não é normal, não faz parte do tratamento. O que é que ela tem? Queda de pressão. A própria queda da pressão pode estar relacionada a esse sangramento. Então é importante você conversar com o seu médico. Pode ser só uma hemorroida, né? Que a hemorroida às vezes sangra porque o intestino fica mais preso, fica mais difícil de evacuar. Então, pode ser mucosite? Pode ser mucosite, mas às vezes é mais hemorroida mesmo. Mucosite a gente faz mais alta do que baixa. Mas é importante você falar pro seu médico para você tratar, porque se você ficar perdendo sangue muito tempo, você daqui a pouco vai ficar com anemia, vai ficar mais fraca e vai ficar mais difícil fazer o tratamento. Agora, Maria do Carmo Pedraça. Ela está dizendo aqui que ela está terminando as sessões de quimioterapia vermelhas e que vai começar as brancas. Essas brancas são mais agressivas? A gente até já falou sobre isso, né? Tá no iniciozinho da live, né? Depende, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E a quimioterapia vermelha não necessariamente é mais forte, nem dá mais efeito colateral que a branca. Depende de pessoa para pessoa. A Cleodete também está falando aqui sobre dores que ela sente depois de um ano da quimioterapia. Acho que está respondida com a nossa abordagem aqui sobre a falta de exercício físico. HER2 positivo. Tive câncer de mama HER2 positivo, só fiz a quimio vermelha. 4 sessões, imagino, né? Não, 4 da branca e... Ela fez quimio vermelha, 4, e as brancas só é feito se tiver linfonodo comprometido. Ela tá querendo saber se faz a branca ou não, é isso? Ela tá querendo saber. A branca a gente faz em algumas situações, tá? Tem outros fatores que tem que ser levados em consideração. Não é só linfonodo que tá entre consideração, o tamanho também do tumor. O HER2 também, em geral a gente faz a branca com HER2 positivo, em geral. De repente, ter alguma coisa na sua história, no seu tumor, que fez com que seu médico não fizesse. Grau, tem que dar uma olhada no grau, resultado do seu exame, que grau que deu de comprometimento lá, enfim, né? Exatamente. Conversa com o seu médico.
Vamos lá, Luciane Andrade. 8 meses sem quimioterapia. Será que posso ir pra praia pegar sol? Protetor 60? Uso protetor 60 no rosto. Pode sim. Usa o protetor solar 60, 70, no corpo 50, 30, 50. Mas usa outras barreiras também, guarda-sol. A gente chegou a falar aqui já, boné. Josiane Campos, por que engordamos? Aliás, ótima pergunta. Estatisticamente, pacientes com câncer de mama tendem a engordar ou emagrecer? Estatisticamente, engordar. Engorda mais do que emagrece. Pois é. E aí, o que acontece? A expectativa cultural é que todo mundo vai ficar magrinho, esquálido. E aí, quando engorda, a paciente leva um susto. Acho que tem alguma coisa de errado com ela. Mas isso já começa lá na primeira consulta de quimio, né? Porque quando a gente fala para paciente que ela vai fazer quimioterapia e que ela é uma paciente oncológica, ela fala assim, bom, todo paciente com câncer emagrece, então agora eu vou reforçar minha comida, eu vou comer bastante em todas as refeições, aí começa, aí pede vitamina, pede suplemento e começa a engordar. Então já começa difícil daí. E assim, a quimioterapia por si só, né, ela diminui às vezes o metabolismo, isso faz mais com que a gente diminua a perda de carboidrato, né? A gente queima menos caloria. Tem a menopausa química. Tem a menopausa química, tem a falta de exercício, que a gente começa a ficar sedentária. Sim. E, enfim, tem um monte de fatores. A perda de massa muscular diminui, né, também o metabolismo, né? A perda de massa muscular diminui o metabolismo, a falta de exercício diminui o metabolismo, a gente come mais corticoide. Então, assim, tem um monte de coisa que faz a gente engordar. Você não falou aqui quando, né? Porque engordamos quando. Mas, assim, se, por exemplo, você entra na menopausa, depois que acaba a químio e toma tamoxifeno, a menopausa por si só já é um momento da fase da mulher que ela tem o metabolismo fica muito lento. Então fica mais difícil perder peso, o que você engorda é mais difícil perder. Então, gente, é uma dieta equilibrada e exercício sempre. Isso aí. A outra pergunta que tem aqui no final, a gente já respondeu aí no meio, que é sobre a cirurgia depois da radioterapia, né? Em geral, a recomendação é 1 ano. Em geral, 1 ano. E eu acho que nós abordamos... tem uma aqui em cima, que eu deixei mais pro finalzinho, pra gente falar. A Marinette Knuck, ela disse que teve linfoma e que agora ela retirou a mama. 30 radioterapias, tem 3 meses que terminou. Agora, do lado que tirou a mama, a perna direita falha e dói. Dói forte. É isso? Por 3 minutos. Por 3 minutos. Por quê? Estou preocupada. Vai no médico dia 21/1. Na verdade, o lado que operou a mama não tem nada a ver com a perna. Mama é mama, perna é perna. Voltou, gente. Oi. Eu vou concluir porque a internet está falhando, mas só pra gente deixar a resposta dela, então. A questão da dor na perna não tem relação com a mama? Provavelmente não, tá? Mas se você tá com muita dor, tá angustiado, tá te atrapalhando a andar, procura uma emergência. Se não consegue falar com o mastologista, de repente fazer um raio-x na perna, o ortopedista dar uma olhada, eu acho que é um caminho. Não pode ficar sentindo dor em casa e não falar com ninguém. Ela comentou que ela teve um linfoma. Linfoma também tem pouca relação, não vejo por que não. Tá. Gente, acho que tem uma última dúvida aqui da Rúvia. Oi, boa tarde. Fiz uma ultra da mama, o médico colocou o Birrates 4, depois fez uma outra ultra e deu Birrates 3. Vou no março dia 18, tô confusa. Isso é possível? É possível. Na verdade, assim, primeiro, eu não sei quantos anos você tem, não sei se fez mamografia também, né? Mas depende também da pessoa que deu o laudo, né? Às vezes a pessoa que deu o laudo de um é diferente da outra e achou que a aparência da área tá diferente. Então, assim, tem que conversar com o seu mastologista, ver se precisa fazer mamografia. Se tiver dúvida, talvez ele peça uma ressonância. O importante é você estar com assiduidade no médico e repetir esse exame mais pra frente. Provavelmente é o que ele vai fazer. Isso aí. Gente, Lorena foi muito bom. A gente tem que fazer isso mais vezes, né? Eu também acho, sempre. Vamos fazer sempre. Olha, a Sabrina disse que se por um acaso tiver mais alguma dúvida aí depois, a gente vai tentando responder por escrito, né, Sabrina? Qualquer coisa, eu volto a falar. Tem página no Facebook e no Instagram, doutora Sabrina Chagas. Essa semana eu pus um post com uma seta para baixo pedindo perguntas de vocês para tirar dúvida, que eu vou fazer post, então podem ir lá me visitar. Então, recapitulando, procura aí doutora Sabrina Chagas. Ela tem uma página, fala muito do livro dela Como Estamos e também está à disposição para ajudar vocês, pacientes, com as suas dúvidas. Então aproveitem. Sempre, gente, eu sempre apostos, viu? Beijo.
Feliz ano novo pra todo mundo, viu? Ano que vem a gente tá cheio de surpresa por aí. Ih, tem muita ideia, as ideias estão fervilhando aqui. Vocês nem imaginam. Nem imagina. Vou aproveitar e mandar um beijo pro Maria Júlia. Maria Júlia. Linda! Daqui a pouco a gente vai se encontrar agora no iníciozinho de ano, porque a gente tem muitas ideias. Gente, feliz ano novo pra vocês. Um 2018 espetacular. Com muita, muita, muita saúde pra todos nós. Sempre. E fiquem ligados que a gente sempre vai ter novidade aí pra vocês. Sempre. Tá bom? Tchau, Olha, gente. beijo enorme e até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau.